Obrigado, Christian, presidente do Lar Francisco de Assis aqui em Macaé. Obrigado pelo convite, né, e pela oportunidade de estarmos partilhando esse momento nesta noite. Também aí uma boa noite a todos aqueles que estão conectados aqui conosco. Pensando um pouco sobre esse momento e o que poderíamos falar, pego exatamente o próprio termo usado para esse momento, corrente do bem. E uma corrente, ela só se fortalece se os seus elos estiverem muito fortes e unidos entre si. Caso contrário, é uma corrente que se rompe. E nós sabemos que, independente de denominações religiosas, né, algumas profissões de fé, vamos encontrar diferenças, claro que sim, mas ao invés de nós ficarmos focando nas diferenças de cada uma delas, podemos exatamente pegar tudo que nós temos em comum, tudo que nós temos de bom e unirmos como elos desta grande corrente. Então, que seja realmente assim, não apenas hoje, cada dia mais. Uma corrente formada com muitos elos, e elos cada vez mais fortes e resistentes. Elos formados por mim, formados por vocês. Vivemos um momento muito estranho. Se nós perguntássemos há alguns meses o que poderia ser do ano de 2020 ou o que nós estávamos planejando para o ano de 2020, possivelmente ninguém acertaria que nós passaríamos por uma pandemia. O mundo parou por um vírus invisível aos olhos humanos, mas um vírus capaz de fazer mal à humanidade inteira. Independente de partido político, independente de credo religioso, independente de raça, independente de qualquer coisa, todos nós estamos sofrendo com a pandemia do coronavírus. E é interessante olharmos para a realidade que estamos vivendo agora, e eu gostaria de propor o seguinte, para nós entendermos esse tempo que estaremos juntos. Podemos imaginar como uma corrida ou um percurso a ser percorrido caminhando, correndo, na liberdade. Mas o que me interessa saber é que temos um ponto de partida e temos um ponto de chegada. Quero ter como ponto de partida a realidade que estamos vivendo hoje. Estamos em casa, muitos estão parados sem poder fazer nada dos seus trabalhos. O ponto de chegada, gostaria que fosse, de novo, o mesmo que o ponto de partida, a nossa casa, a nossa família. Mas queira Deus que ao longo desses minutos que estaremos juntos, conseguiremos ter uma visão desse ponto de partida e chegarmos aqui bem diferentes. Não que eu queira mudar ninguém, não é esse o meu objetivo, mas que seja a ocasião de nós olharmos para dentro de nós mesmos, refletirmos um pouco e termos esse encontro. Muitos reclamavam que não tinham. Se nós olharmos para trás, vamos ver que muita gente vai dizer que estava sem dinheiro lá atrás. E se nós olharmos hoje, muita gente também sem dinheiro. Gente que estava sem fé, gente que não dava atenção à sua família. Então, esse desejo de voltar atrás, ou o desejo de voltar como era, eu falei que eu tenho medo dessa fala, porque eu tenho medo de, depois de tudo isso que nós vivemos ou vivermos, voltarmos a um período completamente estranho e muitas vezes vazio. E achando que aquilo lá atrás era o normal. Posso dizer, sem medo de errar, que não que tenho o desejo de voltar à normalidade, porque como eu disse isso lá atrás, não pode ser normal para nós. Não termos tempo para oração, não temos tempo para as pessoas que amamos, não temos tempo para cuidar da família, não temos dinheiro, enfim. Mas que com a graça de Deus possamos passar por esse período, que eu não sei o tempo que será necessário percorrer todo esse trajeto de pandemia, mas quando chegarmos lá na frente, chegarmos sendo pessoas diferentes. Como isso é necessário. Então, como viver
o dia de hoje, para poder encontrar um sentido lá na frente. Não é dar o sentido lá na frente, é dar o sentido agora. Geralmente nós vivemos o tempo presente nos queixando do que foi vivido lá atrás e às vezes sonhando com o tempo futuro. Que não chegue o fim da pandemia e um olhar para trás dizendo, poxa, eu poderia ter aproveitado muito mais e não aproveitei. Eu poderia ter feito muito mais coisas e não fiz. Eu poderia ter dado muito mais atenção à minha família, aos meus amigos e não dei. Quando eu falo atenção aos amigos, não estou falando da presença ali física, mas da presença virtual, né? Seja pelos meios de comunicação, fazendo uma ligação, tantos recursos que a tecnologia nos favorece. A grande diferença do momento que nós vivemos agora para o momento que viveremos amanhã é o sentido que damos a tudo isso e o sentido que damos à nossa vida. Que tipo de vida eu estou levando? Que estilo de vida eu estou levando, eu estou vivendo? Porque se nós já vivermos uma expectativa do fracasso, já estamos criando fracasso. Se vivemos uma expectativa de tristeza, já estamos criando tristeza. Mas se podemos criar uma expectativa de alegria, podemos começar a criar alegria. Imagino que muitos possam conhecer, eu conheço algumas pessoas assim, que sempre pensam no pior. Quase sempre, logo, já pensam no pior. O telefone toca, já pensa no pior. Vai sair de casa, já pensa no pior. E quando muitas dessas coisas acontecem, eu tinha razão. Então, ao invés de nós ficarmos gerando fracasso, gerando tristezas, gerando esses sentimentos negativos, podemos também pedir a Deus essa graça de vivermos gerando alegria. E viver gerando alegria deve brotar em nós, como eu disse, um estilo de vida. Mas não é uma alegria essa que alguém conta uma piada para nós e nós damos boas gargalhadas e pronto, isso durou alguns segundos, alguns minutos. Não falo daquela alegria que simplesmente, né, nos satisfaz quando estamos com os amigos comendo um bom churrasco. Não é essa alegria momentânea. Quando nós encontramos o sentido na vida, nós percebemos que a alegria, ela não se encontra apenas quando tudo vai muito bem, obrigado. Encontramos sentido na dor. Encontramos sentido no sofrimento, nas contrariedades. Encontramos o sentido em cada circunstância da nossa vida. É verdade que aborrecimentos, pois, temos aos montes. Limitações humanas e físicas, temos aos montes. A doença bate à nossa porta sem pedir permissão. As exigências do trabalho, agora o desemprego, a redução salarial, são coisas que batem à nossa porta e que nós não pedimos. E então, o que mais dá? Dar sentido a tudo isso que agora estamos vivendo. Numa linha de 0 a 10, onde vamos dizer que 0 seja tudo muito ruim e 10 seja tudo muito bom, tenta você agora se sintonizar, se localizar nesta reguinha aqui de 0 a 10. Como é que está a sua vida no que diz respeito à solidariedade? Como eu te disse, 0 significa muito ruim, ou seja, nada solidário. Então, muito ganancioso, apegado às coisas. 10 significa desapego, solidariedade, caridade. Onde é que você se encontra? Nesta linha de 0 a 10, como é que está a sua fé? A sua esperança? Ou você já está mais aqui para o negativo do não tenho mais fé? Ele já é uma pessoa desesperançosa. Tem muita gente assim, que não vai dar certo, com esse Brasil não tem mais jeito, com esse vírus já não vai mais embora. Então, nessa linha da fé e da esperança, onde você se encaixa, se encontra? Nesta mesma linha, nós estamos juntos para vencer ou nós estamos no outro extremo, num cada um por si? Estamos
nesta mesma linha, na harmonia familiar, ou estamos em lares divididos? Estamos nesta linha, vivendo a alegria, ou estamos vivendo a tristeza? Porque, seja num ponto ou no outro, devemos procurar sempre o sentido da vida. E repito, e o sentido da vida não deve estar nas coisas que temos. O sentido da vida deve estar em uma pessoa que jamais nos abandona, que é Deus. Existe um livro que eu gosto muito e faço a indicação da leitura, que o livro se intitula Deus e o Sentido da Vida. E até, né, usa, em certo momento do livro, como uma pergunta: Deus é o sentido da vida? Podemos dizer sim. Deus é o sentido da vida. Porque quando nos falta Deus dentro de nós, nos falta o sentido de tudo isso que nós vivemos. Quando falta Deus dentro de nós, falta solidariedade, falta fé, falta esperança, falta a oportunidade de estarmos juntos, falta harmonia familiar, falta alegria. Quando nós estamos juntos com Deus, tudo isso se potencializa. Deus deve ser para nós o sentido da vida e encontrarmos na dor e na contrariedade, nos aborrecimentos e tantas situações adversas da nossa jornada, encontrarmos Deus como nosso suporte, como nosso início, como nosso fim. Deus. Encontrar o sentido da vida marca a nossa jornada por esta virtude, vamos chamar assim, da alegria. A alegria deve ser uma constante. Como eu disse, não é a alegria de um momento, mas de uma certeza. A alegria deve ser algo que marque o esquecimento próprio. E por isso ser feliz. Por que tanta gente vive numa tristeza e numa inconformidade profunda? Porque são pessoas que não conseguem viver o esquecimento próprio. Como aquele ditado que diz, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem é que é importante nesse momento? Eu. Quem é que precisa nesse momento de ajuda? Eu. Quem que está precisando de atenção? Eu. E aí, a oportunidade e a proposta de nós sairmos para ajudar alguém? Não, isso não. Eu. O desapego de nós mesmos. Olharmos para o outro, para crescermos como pessoas, é importante de maneira especial neste momento. Será que é necessário nós passarmos por crises para sermos pessoas solidárias? E é uma situação curiosa, porque nós também estamos fazendo, né, várias iniciativas para ajudar as pessoas que mais necessitam, também como, né, o Lar Francisco de Assis. No primeiro mês foi uma coisa espetacular. Inúmeras pessoas que chegavam traziam doações, pessoas que estavam aqui dispostas a colaborar. À medida que os dias vão passando, parece que isso vai esfriando um pouco. E se nós compararmos o mesmo período de abril para o mesmo período de maio, a diferença é abismal. Será que as pessoas estão colaborando menos agora? Porque também elas estão necessitadas? Porque nós já vamos nos acostumando com a ideia. Eu já ajudei no mês passado. Eu já fiz a minha parte. Só que nós sabemos que não comemos todo dia. Nós sabemos que, desculpa, eu falei errado, né? Nós sabemos que nós que comemos todo dia, sabemos que é necessário alimento. Nós que tomamos banho todo dia, sabemos como é necessária a importância da água. E por que para as outras pessoas, às vezes, nós queremos o resto e nos contamos com isso? Já ajudei. Já fiz a minha parte. Um grupo de amigos conseguiu fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, eles montaram 20 cestas básicas. E aí trouxeram aqui para a igreja e falaram assim, nossa, padre, que alegria e tal, não sei o quê. E essas cestas dá para ajudar muito tempo? E aí eu falei para eles, olha, levando em consideração que no mês passado nós ajudamos diretamente mais de 170 famílias, então quer dizer, só aí muito mais de 170 cestas, 20 cestas nos ajudam muito, mas isso é quase que para um dia. E aí eles falaram, mas tudo isso? Tudo isso. Não basta fazer caridade apenas uma vez.
Não basta olhar para aquela pessoa que precisa e estender as mãos para ajudar apenas uma vez. Porque nós não vivemos apenas um dia na nossa jornada. Vivemos um dia de cada vez. Então, para hoje, nos diz e nos lembra Jesus no Evangelho, para cada dia basta as suas preocupações. Para hoje já temos as preocupações suficientes, mas também temos a oportunidade de fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Não devemos deixar para fazer a diferença na vida do outro amanhã, mas fazer a diferença hoje. Como é triste as ocasiões de nós chegarmos aos cemitérios, no momento ali de um velório, de despedida de alguém que amamos, um amigo, um familiar, e naquele momento bater dentro de nós aquele sentimento. Eu poderia ter feito mais e não fiz. Eu poderia ter amado mais, mas não amei. Eu poderia ter ajudado mais, mas não ajudei. Eu poderia ter feito a diferença e não fiz. E eu falo isso hoje até fazendo quase que um meia-culpa. De ontem participava de uma reunião com um grupo de pessoas, que é um grupo do Brasil, México, os 3 grupos da Espanha, tem Chile, Colômbia, e ali nos tínhamos passado um link para a reunião, e eu entrei no link. E entrando no link, encontrei umas 8 pessoas, mais ou menos, de um grupo com bem mais gente. E aí, nisso, uma pessoa do México, né, Patrícia é o nome dela, ela pega e me manda uma mensagem. Olá, padre, que tal? E aí eu respondo para ela, tudo bem e tal, e ela diz, né, entre aspas, saudades, porque estivemos juntos aqui em janeiro. E eles também, ela diz, padre, acho que nós estamos na sala errada. E eu disse, é verdade. E o nervoso ali para tentar achar qual que era o local que eu deveria estar, que eu deveria entrar, já estava passando quase 15 minutos da reunião. E ela falando comigo e tal, puxando assunto, e eu tentando sair do grupo ali, assim, para poder entrar de fato no grupo onde estava acontecendo a reunião. E disse, olá, Patrícia, depois nós nos falamos e tal. Ela disse, ok, padre, ok. E aí desliguei e entrei na sala onde realmente estava acontecendo a reunião. Entrei e de repente a minha conexão caiu. Não consegui mais entrar. E aí vi à tarde que ela tinha me mandado uma mensagem. Ô padre, eu estou aqui na reunião. E cadê o senhor? Não te vejo. E aí eu vi aquela mensagem que chegou e passou. E aí hoje de manhã estava respondendo as mensagens. E aí vi a mensagem dela e até mandei um áudio. Oi Patrícia, nossa, desculpa não te dar atenção ontem. Por isso, por aquilo. Eu estava nervoso, estava correndo ali para não perder o assunto da reunião. E aí agora, há poucas horas, recebo a notícia de que a Patrícia infartou e de que ela veio a falecer. E aí eu parei e disse, meu Deus do céu, eu falei com a Patrícia ontem. Eu troquei mensagens com a Patrícia hoje. Ah, se eu soubesse que aquele momento seria o meu último momento com a Patrícia. Seria tudo diferente. Diria, a reunião que espere, se não posso participar da reunião, haverá outras reuniões pela frente. Mas é o momento de gastar o meu tempo com a Patrícia. É o que geralmente acontece com muitos de nós. Sempre deixamos para depois. Agora eu não tenho tempo. Agora eu não posso. Agora não dá. Problema é que vamos deixando tanto para depois e depois pode ser tarde demais. Que esse momento dessa pandemia não passe sem deixar em nós verdadeiras marcas. Mas não marcas ruins de pessimismo, de coisas negativas, mas marcas de crescimento, de aprendizado, de mudança. Marcas para sermos pessoas melhores. Uma pessoa me perguntava, dizendo assim, padre, como é que o senhor acha que nós vamos passar por essa pandemia? Eu disse, se Deus quiser, melhor. Porque se nós não sairmos melhor disso, pode explodir uma bomba por aqui e matar todo mundo. Claro, de brincadeira, né? Mas é fato, precisamos ser pessoas melhores. Precisamos cuidar mais de nós, claro, mas também precisamos cuidar mais do outro. Precisamos esquecer um pouco mais de nós mesmos para olhar para o outro. Como é triste nós encontrarmos tantas pessoas que precisam de nós. E nós, às vezes, temos condições de ajudar e não ajudamos. Quantas vezes passamos por situações em que alguém pede a nossa ajuda ou chama o nosso nome e nós dizemos depois. É que agora eu não tenho tempo.
que marque em nós profundamente uma verdadeira mudança nesse tempo de pandemia. E uma mudança, como disse, para o bem. E essa mudança devemos perceber dentro da nossa própria casa. Um lar que não se alegra diariamente pode ser um sintoma de um lar enfermo. Já vamos escutando ruídos de famílias que estão se destruindo, ou famílias que estão adoecendo. Sejam pais que não sabem o que fazer com as crianças tanto tempo em casa. Seja o próprio relacionamento de marido e mulher que já viviam no dia a dia uma vida tão corrida que passava o dia inteiro longe um do outro. E à noite, quando chegava em casa, um estava cansado e o outro também, e dormir, porque no dia seguinte mais trabalho. E agora não sabem muito bem lidar com a vida a dois, a três, a quatro. Como pais ali, relacionamento marido e mulher, pais e filhos. E outras pessoas que às vezes convivem na família. Eu digo que viver esse tempo junto é um tempo que nós temos para potencializar os nossos defeitos e as nossas misérias. Mas também é um tempo de potencializar aquilo que nós temos de bom. De potencializar as nossas virtudes. De potencializar aquilo que nós temos de mais precioso. Potencializar a nossa vida para amar. Quando nós olhamos para o crucifixo, eu tenho diante dos meus olhos, devemos encontrar o Cristo de braços abertos. Mas esses braços abertos não devem ser nos braços de quem, ou seja, não se responsabiliza com nada. Assim que os braços abertos, pois nada fica conosco, ou seja, escorrega tudo, né? Nada se adere a nós. Não quero. Os braços abertos de Cristo na cruz são exatamente braços abertos para abraçar a todos, para abraçar a humanidade. Às vezes eu posso me encontrar na situação de que eu quero ser abraçado pelo Cristo, mas eu não sou capaz de abraçar ninguém. Quem é que eu tenho do meu lado? É o esposo, é a esposa, são os filhos? Então, procure essa oportunidade para amar estes que estão do seu lado. É verdade que se nós não cuidarmos bem da rotina, ela nos vai adoecendo. Mas precisamos também um pouco da rotina para dar sentido à nossa jornada de cada dia. Volto ao que eu falava lá no início. Precisamos dar sentido ao que fazemos. Dizia para mim esses dias, uma pessoa: "Ô padre, eu não sei mais o que faço. Porque eu fico comendo o dia inteiro e aí vou vendo série em certos canais. E aí vejo uma série, vejo um capítulo e outro, e aí levanto e como mais um pouquinho, vou levanto e tal. Ou seja, eu já não sei mais o que fazer." E aí eu disse para essa pessoa: "Organize um plano de vida." Ela me olhou com uma cara estranha e disse: "Mas o que é organizar um plano de vida?" Eu disse: "Muito simples. Não acorde na hora que os olhos abrirem, põe uma hora para acordar. Não durma simplesmente quando quiser cair no capricho e dizer: agora eu vou dormir. Dormir lá pelas 2, 3, 4 da manhã e acordar lá pelas 11, meio-dia, 1 hora da tarde. Não. Lembremos, nós não estamos de férias. Criar um plano de vida. Que horas que eu vou dormir? Vou dormir a essa hora. Que horas que eu vou acordar? Pois eu preciso tantas horas de sono. Irei acordar nesse momento. E depois que eu acordar, pois vou gastar 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, liberdade de cada um, para dedicar o primeiro momento do dia para uma intimidade com Deus, para a oração. Vou aproveitar para poder preparar um maravilhoso café para minha família. Maravilhoso café que eu digo não significa um banquete diante dos olhos, mas um café feito com amor. Que seja um café com biscoitinho, mas preparado com amor. Cuidando dos detalhes. E um dos sintomas da alegria numa família é o cuidado dos detalhes. Não simplesmente faz as coisas de qualquer maneira. Jesus não fez as coisas de qualquer maneira. Pensou em cada detalhe. Para que você e eu também pudéssemos, com a alegria do Cristo ressuscitado que trazemos dentro de nós, cuidar também de cada detalhe. Por amor a Ele, a Deus, e por amor àqueles que estão ao nosso lado. Preparar um café bem feito. Depois do café, preparar um momento, dedicar um momento para quê? Eu tenho cachorro, então vai cuidar do cachorro, eu tenho gato, eu tenho algum bicho de estimação, vou gastar tanto tempo para cuidar dele. Eu tenho plantas, então vou gastar tanto tempo para cuidar das plantas. E limitar um tempo. Vou ler um bom livro.
bom livro de literatura, bom livro de espiritualidade, vou conhecer melhor a minha fé. E aí, cada um com a sua, mas procure conhecer cada vez mais. Porque aquilo que não é conhecido não é amado intensamente. Então, gasta tempo para isso. Gasta tempo para poder procurar aprender coisas novas. Aprender a tocar um instrumento, aprender a fazer uma outra coisa que não é da sua aptidão, mas que tem vontade, aprender um idioma, aprender coisinhas gostosas na cozinha, enfim, tantas coisas que podemos fazer. Mas se eu não tenho tudo isso planejado para o meu dia, o dia passa e eu vou dizer, meu Deus, o dia passou voando que eu nem percebi e eu não fiz nada. Um dia vazio, um dia sem sentido. Colocar nesse plano de vida, ajudar alguém. E pensar quem, pensar como eu posso estar ajudando. Isso nos ajuda a viver esse desapego de nós mesmos, esse esquecimento de nós mesmos, para viver um pouco mais para o outro. Quantas famílias que estão sendo destruídas porque vivem um egoísmo? O marido que olha apenas para si mesmo, para os seus interesses e seus caprichos. A esposa que olha apenas para si mesma, para os seus interesses e seus caprichos. Os filhos que olham apenas para si mesmos, para os seus interesses e seus caprichos. Não sabe morrer por amor ao outro. Me lembro de um casal, que eu não posso dizer o nome, porque é um casal importante na nossa cidade. E uma vez ele dizia, padre, vou dizer para o senhor a verdadeira prova de amor para minha esposa. Ele disse, pode contar. Eu sempre conto esse caso nos casamentos que eu vou assistir. E aí ele dizia, a minha esposa é apaixonada por rodeio. E então estava tendo uma exposição aqui no município vizinho, Conceição de Macabu. Estava chovendo. E aí ele pensou, a minha esposa gosta muito de rodeios. Esta seria a única noite livre que eu poderia sair com ela. E então, e ele detestava rodeio. E eu, detestando o rodeio, vou fazer isso por ela. E aí ele chega para ela e diz, oi amor. Ela diz, oi, tudo bem, tudo bem. Tem uma proposta para te fazer. E aí ela diz, diga. Ele fala assim, vamos ao rodeio ali na exposição de Macabu? E aí a esposa, que adora rodeios, pensou, rodeio? Hoje? Com chuva? Estava chovendo, esse era o detalhe importante. Com chuva? Pelo amor de Deus, eu vou ficar em casa. Mas ele não gosta de rodeio. E ele nunca me chamou para ir ao rodeio. Então, para fazê-lo feliz, eu vou. E aceitou o convite. Então, ele morrendo por dentro para fazer a esposa feliz que gostava de rodeio. A esposa morrendo por dentro para fazer o marido feliz, porque mesmo não gostando de rodeio, ele tinha feito esse convite. Foram para Macabu, chegaram lá, com chuva, quem conhece um pouco o espaço sabe que tem que pisar um pouquinho o lama até chegar no local. E aí, no meio do caminho, já um pouco sujo de lama, ele olha para ela, segurando ali o guarda-chuva, olha para ela e diz, tenho que te dizer uma coisa. E aí ela para e diz, o que que é? Olha, o que que eu não faço por amor a você? Ele diz, o quê? Só estou aqui hoje porque eu te amo muito. E a esposa diz, não, 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 não. Sou eu que estou aqui porque eu amo você. Ele diz, não, eu é que estou aqui porque eu amo você, porque você sabe que eu detesto rodeio e você adora rodeios, por isso que eu estou aqui. E ela diz, é verdade que eu gosto de rodeio, mas pelo amor de Deus, né? Vir um rodeio debaixo de chuva, ninguém merece. E aí criou aquele clima assim, ou seja, tá pensando o que eu estou pensando? Ele diz, vamos voltar para casa? E aí ela disse, vamos voltar para casa. E os dois voltaram. Isso é prova de um verdadeiro esquecimento de um para o outro. Que adianta se um quer comer massa e o outro quer comer, pois, legumes? E aí vamos sempre estar ali no embate, não dá. Que seja o momento de dizer, ok, hoje comemos massa, amanhã comemos os legumes do jeito que você gosta, hoje fazemos isso, amanhã fazemos aquilo. Como é necessário para uma família um esquecer do outro, esquecer-se de si, perdão, para dar sentido e dar a vida do outro. A missão do marido no matrimônio é essa. Morrer para si, para dar sentido à vida da esposa. Como a missão da vida da esposa é essa, morrer para si, para dar sentido à vida do esposo. Sabemos e repetimos muitas vezes que gentileza gera gentileza. Uma vez falava isso para minha irmã, e aí a minha irmã disse, não, gentileza gera malandragem. E tentando mostrar para ela, ela disse, não, gentileza gera gentileza.
Porque a gentileza brota de um coração completamente amoroso. A possibilidade que eu tenho de abrir o meu coração para acolher o outro, que é diferente de mim, que tem seus defeitos, que tem suas misérias. E o outro, por sua vez, com o seu coração amoroso, abre o seu coração, dilata o seu coração para me acolher. Eu que sou miserável, eu que tenho inúmeros defeitos. E é assim então que nós conseguimos fazer uma verdadeira entrega de amor. Seja marido e mulher, seja pais e filhos, e seja também entre amigos. Que superando esse tempo, possamos ser pessoas capazes de amar cada vez mais. Precisamos encontrar, então, o sentido da nossa vida, colocando Deus no centro e não a mim mesmo. Não pode ser o dinheiro que me traga a felicidade. Porque quantos lares que vão se destruindo porque não tem dinheiro? Quantos lares que vão se destruindo porque não tem saúde? Não. A verdadeira alegria não vem de fora, vem de dentro, ela brota no lar. E ali, um conhecendo o outro. Um casal amigo meu, no Rio Grande do Sul, em que a esposa já faz quase uns 15 anos, se não me falha a memória, um pouco mais, que ela sofreu um AVC aos 30 e poucos anos. Então está hoje já na faixa dos seus 50 e muitos, quase 60 anos. E ela sofreu um AVC e está no estágio que nós podemos dizer vegetativo. E quantas pessoas falaram para o marido: leva para um asilo, devolve ela para a casa dos pais, você está jovem, vai seguir a sua vida, tanta vida pela frente, a fila anda. E aí ele dizia: não, eu prometi que seria para sempre. Eu prometi que seria na tristeza e na alegria, na saúde e na doença. Eu prometi que seriam todos os dias da minha vida. E aí numa fala, alguém disse assim para ele: mas ela não sabe mais quem é você? E a resposta dele foi uma resposta belíssima e que talvez muita gente esteja esquecendo. Ele disse: ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E eu prometi gastar todos os dias da minha vida, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, para estarem juntos. Esse momento também é um momento de nós olharmos um pouco para trás e ver como é que tudo começou do relacionamento, seja ele amoroso, seja ele também de amizade, e voltar ao primeiro amor. Porque às vezes com o tempo as coisas vão se desgastando, vão se desgastando. E se nós não pararmos um pouco para poder olhar todo esse desgaste e recuperar e cuidar e tratar disso, é verdade, esse desgaste pode se romper, esse elo pode se romper, esse desgaste vai ser fatal. Aproveitar esse momento para cuidar e voltar ao primeiro amor. Lembra que eu dizia que as pessoas que amam procuram cuidar dos detalhes? Então, é ocasião de nós lembrarmos qual foi a música que estava tocando, qual é a música que marca o relacionamento, que marca a amizade, que marca o nascimento do filho, qual é a música que marca? E há quanto tempo que não se escuta essa música? Escutar com frequência essa música. A esposa, né? Pelo amor de Deus, às vezes eu sei que é necessário preocupar com a saúde, né? Mas aí que o marido gosta dos pastéisinhos e tal, então de vez em quando faz uns pastéisinhos para ele. Ou seja, vamos procurar quebrar a rotina colocando detalhes de amor. Um grande santo, né, São João da Cruz, ele vai dizer assim: põe amor onde não existe amor, você vai colher amor. Como é triste nós olharmos para as pessoas, para as situações e só vermos o negativo, só vermos o que é ruim. É impressionante como chega alguém perto de nós e aí quando essa pessoa sai, você conhece? Conheço. Tem essa fama, faz isso de errado, já fez aquilo no passado. Cuidado com isso, cuidado. Ou seja, por que não olhar o lado bom? Por que não procurarmos fazer a diferença numa corrente do bem, sempre de fazer perpetuar o amor, perpetuar as coisas boas? Cuidar dos detalhes, fazer dar sentido a esse momento que agora nós estamos aqui vivendo. E até mesmo, estou aqui procurando cuidar do tempo, né? Até mesmo chegando ao final, para deixar ali um espaço para
perguntas, acredito que vai dar, chegar ao momento aqui do final dessa fala, dizer que se iniciamos lá atrás a nossa corrida, a nossa caminhada, com uma família, do jeito que nós estamos vivendo hoje, talvez já sem diálogo, marido que não conversa com a esposa, ou famílias que vivem uma certa intolerância, é só na base do grito. Já não se pede dentro de casa um por favor, com licença, já não se diz um muito obrigado. Como somos corteses com as pessoas de fora e como somos ignorantes com os de dentro. Como somos pessoas agradabilíssimas fora e como somos pessoas desagradáveis dentro. Então, se iniciamos o nosso percurso meio que doente, cansado, abatido, desesperado, desanimado, queremos chegar agora com um novo ânimo, com um novo vigor, capaz de aproveitar esta realidade que eu tenho e de transformar. Transformar a desesperança em esperança, a tristeza em alegria. Transformar aquela chama que ainda fumega, que estava quase se apagando, transformar numa oportunidade de reacender. Acender de novo o meu matrimônio. Acender de novo o meu relacionamento. Acender de novo a minha fé. E é possível? Claro! Se acreditamos num Deus que é capaz do impossível, então Ele é capaz de fazer, como diz a palavra de Deus, né? Não apague a chama, o pavio que ainda fumega. Se ainda tem um pouquinho de fumaça, tem oportunidade de acender de novo. Não temos por que dar por concluído. Não temos que chegar aqui e dizer, é que eu já cansei, é que já basta. Quantas vezes dizemos por aí, padre, perdoar tem limites. Se perdoar tem limites, o que Deus não vai fazer conosco, hein? Quantas vezes Deus já não nos perdoou dos nossos pecados, das nossas misérias? Quantas vezes cometidos os mesmos pecados? Se Deus é misericordioso comigo, por que não vou ser misericordioso com o outro? E a gente reza até na oração do Pai Nosso, que é conhecido como oração universal. Perdoai as minhas ofensas, como eu perdoo as pessoas as ofensas de quem me ofendeu. Que egoísta serei eu, se só quero receber de Deus o perdão e serei incapaz de levar o perdão às pessoas que me ofenderam. O que aprendemos com tudo isso? Qual é o legado que deixaremos diante de tudo isso? Não devemos esperar a pandemia passar para procurar um recomeço. O recomeço ele é dado agora, enquanto nós temos essa oportunidade. A vida, esse maior tesouro que temos, é para ser guardado. E guardado em um recipiente que vale muito. Porque se cair, quebra, é frágil. E como percebemos isso? Como que a nossa vida é frágil? Um vírus que nós não vemos é capaz de parar o mundo inteiro, é capaz de matar milhares de pessoas. Percebemos como a vida é frágil e precisamos cuidar dela. Entendemos também que essa passagem por aqui na Terra ela é muito curta. Por isso, fazer agora, fazer valer a pena. Lembra do filme Titanic? Que um dia está lá o Jack com a Rose e tal, naquele primeiro momento, que ele ganha, né, aquela passagem, não tem dinheiro para nada. E aí chega o determinado momento na hora do brinde e ele brinda e diz, fazer valer a pena. Que o nosso brinde hoje é fazer valer a pena este momento que eu tenho. Este momento que eu tenho com vocês agora. Porque pode ser que daqui a alguns minutos eu já não esteja mais aqui. Fazer valer a pena amar e estar com as pessoas que nós temos do lado. Como que nós temos mania de só valorizar depois que perde, né? Depois que as pessoas morrem, o lugar para se falar bem de alguém é no cemitério. Já prestaram atenção nisso? A gente não escuta falar mal de ninguém no cemitério. Parece que a gente tem medo da pessoa voltar e vir nos puxar, né? No cemitério, que pessoa boa, que pessoa amável, que marido agradável, que filho, que esposa, que mãe, que amigo, que companheiro, que chefe. Mas por que nós não vivemos assim no dia a dia? Por que nós só deixamos para valorizar quando perdemos? Não esperemos esse momento chegar. Não esperemos que a perda bate a nossa porta para dizer que eu poderia ter feito diferente. Vamos cuidar de quem cuida da gente. Vamos cuidar daqueles que não sabem nem o nosso nome, mas que eu sou chamado e desafiado a fazer a diferença na vida deles também. Amar os que estão comigo e os que estão distantes. Querer o bem para os que estão comigo e querer o bem para aqueles que estão longe. E assim,
a gente chega de novo nesse percurso que é a nossa casa. Mas agora, cabe a nós decidir como seguiremos ou como viveremos o próximo segundo. Como viveremos daqui para frente? Como eu disse, põe amor onde não existe amor e colherá amor. Se olhamos para o lado, o que vemos? Destruição, tristeza, angústia, sofrimento? Vamos dar sentido. Vamos buscar então alegria, fé, esperança. Vamos procurar fazer a diferença. Então, meus queridos amigos, que a nossa casa seja esse ninho de amor. Um ninho de amor onde um cuida do outro. Seja um verdadeiro ninho de solidariedade, de gratidão, de fé, de partilha. Como nos lembra São Francisco de Assis, que o amor possa superar o ódio, que o perdão possa superar as ofensas, o rancor, a mágoa, que a união possa superar a discórdia, que a luz de Deus possa superar as nossas trevas, os nossos medos. Que sejamos melhores. Que sejamos melhores cada dia, colocando Deus na nossa vida, dando sentido à nossa vida. Porque quem tem Deus, tem tudo. Obrigado por esta oportunidade e que possamos realmente sermos pessoas melhores. Hoje e Padre Gleice, muito obrigada pelas suas belíssimas palavras. Como que o senhor conseguiu tocar profundamente o nosso coração, o nosso íntimo, nos despertar nesse momento. E olha que a gente vem aí há 40 e poucos dias nos reunindo, mas hoje o senhor conseguiu tocar mais lá no fundo aquela feridinha que a gente ainda não tinha conseguido despertar. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui e eu vou fazer para o senhor. Só um minuto que estão falando que meu vídeo está fechado, mas está aberto aqui para mim. Estão me vendo agora? Para mim a câmera está aberta, gente. Estranho. Então eu vou falando assim para a gente não perder tempo. Tá? Para mim está aberto. Pergunta, nós temos um trabalho no Lar Francisco de Assis que se chama Colo de Mãe. E esse grupo acolhe mães órfãs. Começou acolhendo mães órfãs, mães e pais, e hoje acolhe todo tipo de perda. Não só de filho, mas de qualquer familiar. E nós temos muitas mães. É um trabalho que já existe há 3 anos, vai fazer 4 anos esse ano. E nós temos uma mãe que mandou uma mensagem para o senhor, fez uma pergunta. O nome dela é Jura. Jura é uma mulher de muita fé. A filha dela partiu, já tem alguns anos, com leucemia. E a Jura pergunta, a melhor forma de orar, qual é a melhor forma de orar nesse momento? É aquelas orações prontas ou aquela conversa íntima com Deus? muito obrigado pela pergunta, pela oportunidade. Então, Jura, os meus sentimentos. Né? Então, eu quero dividir 2 coisas. Primeiro, dar os parabéns pelo trabalho. É um trabalho que nós encontramos muito pouco na sociedade de maneira geral. Cuidar das pessoas órfãs. Né? Cuidar daqueles que ficaram e que estão sofrendo. Então, parabéns a vocês por esse trabalho. E respondendo a Jura, né, qual é a melhor forma de orar? Ô Jura, eu te digo o seguinte, a melhor forma de orar é quando nós oramos com o coração. Né? Se você fala do culto católico, por exemplo, nós temos 2 oportunidades.
Uma é pedir, oferecer, né, uma missa por ela. E a segunda coisa, orar com o coração. Porque a missa vai rezar, né, o sacerdote, e, claro, os fiéis participam desse momento. Enquanto que aquela oração pessoal que eu tenho com Deus brota do coração, vale, às vezes, muito mais do que uma série de orações prontas. Porque eu posso repetir uma série de orações prontas, ter uma quantidade de manuais de oração, ler aquilo tudo e não ficar nada aqui dentro. Agora, quando eu paro para rezar com o coração, eu trago aqui na minha mente a pessoa, eu lembro das coisas boas, eu lembro de momentos, e eu trago de novo aqui as oportunidades de colocar diante de Deus, de dizer ali o quanto que eu a amo. Nós temos um bispo que está como nosso administrador apostólico, Dom Paulo, e ele fala sempre para nós o seguinte: ele tem 78 anos, e ele fala assim: os meus pais já morreram há muitos anos, e todo dia eu acordo, eu beijo a Virgem Maria, eu beijo Jesus Cristo, e eu também beijo os meus pais. Né? E aí, não simplesmente um beijo que se dá numa foto, mas como se estivesse aqui na presença deles ali e poder abraçar e dizer: como eu amo vocês. Parece que a mentalidade de que nós perdemos alguém, quando morre alguém, eu não gosto de falar de perda, embora tenha usado essa expressão. Parece que é como assim: acabou. Acabou. E aí como se vivêssemos uma distância tão grande entre aquele que já não está entre nós e nós que aqui estamos. O coração estreita a distância. Então eu lembro do meu pai, que já faleceu há 11 anos, né? E lembro do meu pai, quando eu lembro do meu pai, é trazê-lo aqui, é amá-lo de novo, né? Ou continuar amando. Então, só para finalizar, não estender tanto. Qual é a melhor oração? Eu diria aquela que brota do coração. Obrigada, padre. Eu não sei se estão conseguindo me ouvir. Sim. Estão conseguindo me ver e me ouvir? Sim. Sim, me ver também? Ver não. Não. Não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos tocando o barco, então. Padre, o senhor fez uma colocação que me chamou muita atenção, que foi potencializar a nossa vida para amar. E nós estamos agradáveis por fora e muitas vezes desagradáveis por dentro. Onde eu vejo que a gente busca muito conhecimento espiritual, nosso eu. Estamos querendo estar na igreja, estar na casa espírita, participar de grupos, participar de encontros de casais, grupos de trabalho, mas ficamos miseráveis nas práticas. E isso tem me preocupado. Sabe? Quando o senhor falou do desapego de nós mesmos, de nós nos desapegarmos de nós mesmos para poder ajudar o outro. E como que nós estamos tendo dificuldade nesse momento. Por mais que a gente pense, as pessoas estão mais solidárias, mas há muita necessidade. Muita necessidade. Então, eu queria aproveitar, se o senhor estiver fazendo alguma campanha na igreja, se quiser compartilhar, falar, aproveite esse espaço. Muito obrigado. Eu lembro de uma fala de São Paulo, né? Que São Paulo fala assim: pois eu sei viver na miséria e sei viver na bonança. Eu sei viver com o pouco, eu sei viver com o muito. Né? O desapego nos faz viver exatamente assim. O desapego nos faz viver se nós temos 1 quilo de arroz para comer hoje, e o desapego nos faz viver se amanhã a gente tiver um banquete para participar. E vamos viver felizes, porque a felicidade não está naquilo, mas no sentido que a gente dá, como eu disse, né? E é necessário vivermos esse desapego, esse esquecimento, porque quando nós nos apegamos e nos enraizamos com as coisas da terra, dificilmente conseguiremos apegar às coisas de Deus. E sim, temos um trabalho, de maneira especial nesse momento que estamos agora, né, com a pandemia, nós temos um trabalho que é para ajudar as famílias carentes. Né? Então, são duas vertentes, na verdade. Um é ajudar as famílias carentes, que passam por necessidades de alimentos, e a outra é ajudar os nossos irmãos em situação de rua. Então, a gente está fazendo a captação de alimentos para poder, gerar refeições para os nossos irmãos em situação de rua,
Nós, no caso, fazemos 360 pratos por semana e atendemos as famílias que vêm buscar mantimentos, né? Porque ou que estão desempregados, já não tem mais o que comer. Então, captamos aqui alimentos, as doações, para poder levar, seja em comida, prato de comida, né? Ou seja em cestas básicas para ajudar a centenas de famílias nesse momento. E exatamente, independente de religião, de nada disso. E uma coisa bonita que eu quero só aqui abrir um parêntese, a quantidade de pessoas que são amigas, são espíritas, são pessoas que pertencem a Umbanda, são pessoas, tem um pastor, pessoas que são evangélicas, pessoas que não professam nenhuma fé e que juntos nos ajudam, que fazem campanhas, que mandam para cá. Então, ou seja, como é bonito ver que essa corrente do bem, né, ela se fortalece cada dia. Porque independente de qualquer coisa, você tem algo igualzinho a mim e eu igualzinho a você. Nós somos gente, somos pessoas. Temos o mesmo sangue, uma mesma cor de sangue aqui dentro e um coração que bate e deve buscar amar cada vez mais. Então, juntar as forças, né, como eu disse, independente de religião, de partido político, do que seja, classe social, para poder fazer aquilo que Jesus fez e nos ensinou muito bem. Amar e amar sem distinção. Nós temos no Lar Francisco de Assis o trabalho do Pão de Francisco, que levamos há 4 anos que vai fazer a refeição, jantar social na rua, onde nós servimos 250 refeições. E temos o trabalho chamado Mãos do Bem, onde a gente acolhe crianças com necessidades especiais e famílias carentes. E nós também estamos recolhendo alimentos para montar a cesta. Uma coisa interessante que eu falo, padre, é assim, quando a gente acorda, a gente gosta de tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, um bolinho, alguma coisa, não é? Então, por que aquele, vamos botar entre aspas, o pobre, não pode ter isso? Por que a gente tem que ajudar só com o básico, o arroz, o feijão, a farinha, o macarrão? E aí a gente pede a doação do biscoitinho, do leite, do achocolatado para as crianças, né? Do material de higiene pessoal, que é muito importante, porque não está tendo, e material de limpeza também. Então, quem está nos ouvindo, desculpa por eu estar sem vídeo, deu problema aqui na câmera, mas fica o pedido, né? Se quiser ajudar o Lar Francisco, se quiser ajudar a paróquia Santo Antônio, aonde aqui todos estamos por um só, né, padre? É um só, somos todos um só movimento de amor e de olhar para o próximo. Veio mais uma pergunta aqui, mas o senhor já acabou praticamente de responder. Hoje a pessoa pergunta, nesse tempo de pandemia, onde somos recomendados ao isolamento social, como fazer a caridade que precisa ser presencial? A ida em grupo para fazer refeições e a entrega. Onde se é tão falado que precisamos ficar recolhidos e, ao mesmo tempo, onde tantos precisam. Né? Onde tem tanta gente que precisa... Qual é o nome? Essa pessoa, ela se identifica? Deixa eu ver aqui... Mas não tem problema. Débora. Essa pergunta... Débora, a sua pergunta ela é excelente. Porque às vezes o que nos falta, ou melhor dito, às vezes o que nós fazemos é buscar uma desculpa para não ajudar. Né? É aquela desculpa assim, se eu não tivesse casado, eu poderia fazer tantas coisas. Se eu já tivesse aposentado, eu poderia fazer tantas coisas. Se eu não tivesse, se eu tivesse, sempre assim, né? E essa é uma questão que bate muito. Como fazer a caridade se pede o isolamento? Então vamos lá. Primeiro, a primeira caridade a ser exercida é dentro da nossa casa. Penso que de pouco adiantaria enviar milhões de reais para doação para instituições carentes se dentro de casa eu não sei buscar a caridade, se dentro de casa eu não tenho diálogo, se dentro de casa eu não procuro fazer a diferença. Né? Então, a primeira caridade fazemos com aqueles que estão do nosso lado. Aí agora bem, saindo da nossa casa, como nós podemos ajudar? Nós podemos
ligar para o supermercado e dizer, ó, pode entregar os mantimentos em tal lugar? Então, eu não precisei sair. Né? Ou se alguém que nós conhecemos, que possa sair, que já vai sair, passa lá no mercadinho, compra as coisas e deixa na igreja. Por exemplo, falo daqui que tem uma caixinha do lado da porta que está sempre aberta, a pessoa deposita ali. E um grupo fixo de mais ou menos 4 pessoas, estou lembrando das meninas, 5 pessoas. Um grupo fixo de 4, 5 pessoas, são as mesmas desde a pandemia, até mesmo para nós termos um encontro, um contato entre nós apenas. Usamos máscaras, usamos todos os meios de proteção na hora do trabalho também. Então, ou seja, não apenas na rua, aqui também. Então, estamos fazendo a comida, estamos descascando o alho, estamos ali picando os legumes, todo mundo com máscara. Né? E essas pessoas colocam, né, preparam as quentinhas e nós vamos à rua para distribuir devidamente protegida. Muitas pessoas dizem, padre, eu também quero ajudar, eu posso ir aí distribuir comida? E aí minha pergunta é, você quer ajudar com uma desculpa de sair de casa ou você quer de verdade colaborar? Porque nós temos uma equipe que está, né, completa e tal. Se precisar, eu entro em contato. Porque senão a gente pode correr nesse risco de que eu só presto para ajudar quem está fora, quem está longe. E onde meu primeiro desafio e meu primeiro momento de caridade, de ajuda, de solidariedade, é com quem está comigo. Padre, tem mais uma agora. Foi o Flávio que está perguntando. Padre Gleison, que mensagem deixaria para os jovens que neste momento estão convivendo mais próximo de seus pais, nesse tempo de confinamento? Qual é o nome dele, perdão? Flávio. Flávio. Flávio, sim. Flávio, obrigado por essa oportunidade, que talvez seja o primeiro momento em que eu tenha usado a expressão jovens, né? Tenho que colocar todo mundo ali no mesmo balaio, vamos dizer assim, quando falava dos filhos. Hoje nós passamos por um grande período de... como é que eu posso dizer? Por uma crise de referência. Né? Antes, vamos falar do século passado, né? Nós tínhamos algumas referências na música, nós tínhamos referências no esporte, os nossos pais eram os nossos super-heróis. Quando falo pai e mãe, né? Nós tínhamos cada um deles como uma grande referência. Graças a Deus, não é todo mundo, mas muito, lamentavelmente, muito disso se perdeu. Quem é a referência para os nossos jovens? Muitos pais, por não terem tempo de cuidar dos filhos, compravam o amor dos filhos dando coisas. Festas, viagens, telefones, roupas, passeios. Né? Então, na falsa ideia de que oferecendo luxo, oferecendo conforto para o filho, estava oferecendo amor. E aí nós entramos numa geração, né, que passou da geração Coca-Cola, passou um monte de geração, e eu chamo de geração Nutella. E essa geração de hoje é cara de manter e difícil de conseguir. Né? E nisso nós temos um problema. Os pais que não aprenderam a dizer não para os filhos. Os pais que não souberam a colocar dentro de um ambiente saudável limites. Então nós quase que encontramos os amigos, os filhos que são os amiguetes dos pais, as filhas que são as amiguetes da mãe, quase que numa mesma disputa, usar o mesmo manequim, gostar das mesmas coisas, quase que disputar pelo mesmo namorado, e o contrário. Então chegamos a um ponto horroroso. E para muitos jovens, estar dentro de casa e olhar para os seus pais, que não são referência, é a possibilidade de uma perda de sentido e uma falta de esperança. O que eu diria para os jovens que estão vivendo esse momento? Se ele está vivo agora, agradeça o sim da vida que o pai e que a mãe dele deu. Nós não temos o pai ideal, nós não temos a mãe ideal. Nós temos os pais que temos. E estes pais que temos, com inúmeros efeitos, muitas vezes, é que nós somos chamados e desafiados a amar. Amar os pais que temos. E aquelas famílias que convivem bem, que está tudo muito bem, que o pai é a referência para o filho, a mãe, aquela coisa toda, louvado seja Deus, mas ame também. Ame o que tem, não o que gostaria de ter. Amar aqueles que nós temos. Tá? Então, não o que nós desejamos.
Para o jovem, nunca perca a esperança. Se acabou não encontrando nos pais uma referência, seja ele uma referência para os seus filhos que virão. Mas sabendo que isso só será possível porque um dia o pai dele, que talvez não tenha sido uma referência, deu a ele o dom da vida, com a graça de Deus. A mãe deu a ele o dom da vida, com a graça de Deus. E esse é o maior presente, esse é o maior tesouro, e podemos dizer que é a nossa maior herança, a vida. Assim que ame, ou amemos aqueles que nos deram a vida. Padre, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco, por nos presentear com... Eu estou tão emocionada de poder estar rompendo mais uma vez essas barreiras. Deus faz umas coisas tão incríveis acontecerem, onde é necessário um vírus, uma pandemia, para que a gente possa se unir mais. Né? Então eu estou tão feliz por isso, e pelo Senhor ter aceito logo de primeira o nosso convite em estar aqui. Antes de eu fazer a prece final, eu gostaria muito que o Senhor deixasse a sua bênção para todos que estão nos ouvindo, porque eu tenho certeza que tem muitos fiéis aí da igreja, que estavam com saudade de vê-lo, e que gostariam muito de receber a sua bênção nesse momento. Obrigado, Christian. Já nos conhecemos através de uma situação tão delicada, né? Que foi um período que nós celebrávamos algumas pessoas que cometeram, né, o suicídio lá na cidade universitária. Tivemos aquele momento ecumênico, e ali foi esse encontro nosso, ao qual agradeço a Papai do Céu por ter permitido isso, né? E por isso estamos aqui hoje. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Peço desculpas aí por qualquer coisa que tenha ocorrido, né? E sim, uma bênção para nós encerrarmos esse momento, e que essa bênção possa ser uma bênção de coragem e uma bênção que a coragem nos gere a alegria. Coragem de lutar cada dia. Coragem de correr atrás, talvez, do que ficou ali meio que perdido. Coragem de saber e de lutar para que tem jeito. E a alegria é em nós buscarmos, com a graça de Deus, esse recomeço. A alegria é em poder saber que eu tenho a oportunidade de recomeçar. A alegria de saber que eu não estou sozinho. A alegria de saber que estamos todos no mesmo barco e venceremos juntos no mesmo barco. Então, se você não se importa, podemos encerrar essa bênção, esse momento, com a oração que nós chamamos de oração universal, que é a oração do Pai Nosso, que a gente tem esse carinho, esse cuidado da oração de Jesus Cristo. E com essa oração, abençoar cada um de vocês, cada um que esteve aqui conectado com a gente, abençoar cada família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus